Como preparação para o entendimento de alguma coisa de Hegel, eu preciso agora falar algo de dois filósofos que eu não conheço, que são Fichte e Schelling. O idealismo alemão foi construído por três filósofos: Fichte, Schelling e Hegel. O que eu tentarei fazer aqui será um resumo, espero que suficientemente preciso ou correto, das ideias fundamentais dos dois primeiros. Como notou Roger Scruton, esses dois filósofos hoje são muito pouco estudados, porque eles foram eclipsados pelo alcance e força imaginativa superiores da filosofia de Hegel. Se Hegel não tivesse existido, eles seriam hoje as pessoas que construíram o idealismo alemão. Contudo, Hegel, ele mesmo, não teria existido se esses filósofos não tivessem preparado o terreno na produção das ideias basilares do idealismo romântico alemão. Comecemos com Fichte. Fichte e a sua ideia do eu puro. Johann Gottlieb Fichte foi o iniciador do movimento do idealismo alemão. A sua principal obra se chama Fundamentos da Completa Doutrina da Ciência. E ele conheceu Kant, foi um leitor de Kant. Kant o recomendou um artigo escrito por Fichte e assim ele ganhou um posto na universidade bastante cedo. E, no entanto, parece que Kant não previu bem o que ele estava fazendo ou o que iria acontecer, pois nas décadas que se seguem, a moda da Alemanha se tornou antikantiana, a moda da Alemanha se tornou o idealismo alemão. Para Fichte, existem só dois sistemas possíveis: o dogmatismo, que afirma a coisa em si, e o idealismo, que a nega, admitindo que toda a realidade mental. Mas vocês sabem que a fraqueza da filosofia kantiana está na admissão da coisa em si, da realidade noumênica, incognoscível para nós. Ora, mas se eu digo que ela existe, eu estou aplicando a categoria de existência. Se eu digo que a coisa em si, o mundo noumênico, é real, eu estou aplicando a categoria de realidade. Se eu digo que a coisa em si causa os fenômenos, eu estou aplicando a categoria de causalidade à coisa em si. Ora, se eu aplico em si, a coisa em si, categorias como realidade, existência, causalidade, eu estou transgredindo as normas básicas, fundamentais do próprio sistema kantiano, segundo o qual as categorias só podem ser aplicadas ao mundo fenomenal, e não à coisa em si, e não ao mundo noumênico, ao mundo das coisas tal como elas são em si mesmas, que é incognoscível. Bom, então, essa posição, por causa disso, Fichte considerava dogmática. A outra posição é a do idealismo, que nega que exista a coisa em si, nega que exista o mundo noumênico. Tudo que existe é o mundo fenomênico de nossas representações, de nossas sensações, percepções auditivas, táteis, etc. E essa é a realidade deste mundo, é uma realidade mental, psicológica ou espiritual. Essa é a posição que será advogada por Fichte, partindo da rejeição da coisa em si. Então, para Fichte, o idealismo é a escolha das mentes filosóficas mais amadurecidas, uma vez que garante a liberdade, a independência do eu e a espiritualidade. Note-se
que tanto Fichte quanto Schelling e Hegel tiveram formação teológica. Para Fichte, nós somos capazes de possuir, além disso, uma intuição do eu. Para Kant, nós deveríamos postular o eu transcendental como condição de possibilidade da síntese, mas não como algo que possa ser, de alguma forma, intuído intelectualmente ou algo assim. Mas para Fichte, não. Para Fichte, nós temos a intuição do eu, intuição do absoluto sobre a forma do eu. E esse eu do qual Fichte fala não é nossos eus, não são nossos eus individuais. É a subjetividade geral não empírica. Não são eus empíricos, mas é um eu transcendental, único, que é o eu puro ou absoluto. E Fichte quer construir tudo a partir dessa intuição do eu puro ou absoluto. Intuição que ele diz que tem. Eu, por exemplo, não tenho. A ciência verdadeira só pode partir de um princípio único. E assim será com o sistema fichtiano. Assim, ele acha que o princípio fundamental que rege o eu puro, o eu absoluto, se exprime na seguinte tese: o eu põe simplesmente a si mesmo. Das Ich setzt schlechthin sich selbst. O eu põe simplesmente a si mesmo. A palavra por é tradução de setzen. Dizer que o eu puro põe-se a si mesmo, setzt sich, significa para Fichte que ele toma a consciência de si mesmo através de contínua autocriação. O eu põe-se, ele se autopõe, ele se cria a si mesmo para existir. E note-se que esse eu absoluto, esse eu puro, não consiste ainda sequer no pensar, não é algo que se está pensando, mas na pura ação, de modo que a sua autoconsciência é a pura atividade. Tudo que é para o eu. Logo, o eu puro ou absoluto deverá ser fundamentador de tudo que é, fundamentador de toda a realidade. A consciência que o eu puro tem de si mesmo é uma intuição intelectual, mas não é uma intuição intelectual cognitiva, e sim uma intuição de um puro agir, que constantemente se autopõe, autocria. Ele é autoponente. Ele é uma infinita atividade realizadora, uma ação-efeito que faz efeito no seu agir. Algo que estaria, digamos, no lugar de Deus. Esse princípio da autoponência é resumido por Fichte na tese da identidade, do eu com o eu. O eu é o próprio eu, donde se pode tirar que A é o mesmo que A. Isso significa que o por do eu, o autopor do eu, instaura a própria lógica, ou instaura o princípio da identidade da lógica, que ele é retirado de uma reflexão metafísica sobre a natureza do eu puro autoponente. E também daí surge a primeira das categorias fichtianas, que é a categoria da realidade. Ao se autopor, ao se autocriar, o eu produz a realidade. Então nós podemos retirar daí o conceito de realidade, uma reflexão acerca disso. Essa é, em resumo, a tese fichtiana,
que irá se desdobrar no processo triádico seguido por ele, em uma antítese e uma síntese. Mas se a natureza do eu é um agir, e se todo agir recai sobre algo, o agir precisa de um objeto sobre o qual possa agir, então é necessário um objeto, um não-eu, que seja, para que seja possível a atividade autoponente do eu. Ora, o eu puro cria o não-eu de modo a poder agir, mas através da imaginação produtiva e refletida, conceito que eu explicarei mais tarde, que é uma criação inconsciente do não-eu, uma produção inconsciente do não-eu. Disso se segue o segundo princípio fichtiano, a antítese. O eu opõe a si um não-eu. Das Ich setzt sich schlechthin entgegen ein Nicht-Ich. Aqui, o não-eu infinito é inconscientemente posto, ou criado, ou produzido pelo eu infinito. O eu opõe a si um não-eu. Esse segundo momento origina o princípio lógico da contradição. Eu é diferente do não-eu, donde há é diferente de não há. Princípio lógico da contradição. E aqui a categoria que é aqui expressa é a categoria da negação. O eu é diferente do não-eu. Contudo, sendo o eu e o não-eu infinitos, essa dupla infinitude deveria fazer com que eles se anulassem um ao outro. Por quê? Talvez a origem disso venha da ideia de Spinoza, encontrada em Spinoza, por exemplo, de que não podem haver dois infinitos, porque isso seria contraditório, eles destruiriam a infinitude um do outro. Tem que haver apenas um infinito. Ora, da mesma forma, se houvesse essa dupla infinitude, houvendo do eu e do não-eu infinitos, eles se anulariam um outro. Para resolver essa instabilidade, é demandada uma síntese, um momento de síntese que é exposto no terceiro princípio fichtiano, que eu oponho no eu ao eu divisível o não eu divisível. Das Ich setze im Ich den teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen. Vamos ver. Eu ponho no meu eu, o eu divisível ao eu divisível, o não eu divisível, limitado, finito, com partes. E desse trâmite derivam-se efetivamente os eus empíricos e o mundo da natureza. Ou seja, nós todos aqui e a natureza, esse computador, essa mesa, essa cadeira, quer dizer, aqueles objetos que fazem parte de uma realidade divisível. Então, isso se dá de maneira que, pelo não-eu divisível, origina-se o eu divisível, ou seja, a subjetividade fenomenal empírica, os eus empíricos, que podem ser experienciados fenomenalmente, como, por exemplo, a experiência que eu tenho de estar sentindo, de ter tais e tais características, pensamentos, emoções, etc. E, por outro lado, pelo eu divisível, origina-se
o não eu divisível, ou seja, a objetividade limitada das coisas, o mundo externo de indivíduos, de substâncias no sentido aristotélico, da natureza, simplesmente. O princípio lógico que essa ação exemplifica, instaura, é o do há é o mesmo que em parte não há, e não há é o mesmo que em parte não há, e a categoria da retirada é a categoria de limitação. A objeção seria de que nós temos a mais sólida convicção de que os objetos possuem realidade fora de nós mesmos, ou fora de um eu. A resposta: teoria fichtiana da imaginação produtiva. Vamos aqui àquilo que havíamos prometido. Segundo a teoria fichtiana da imaginação produtiva, o não-eu é posto, produzido originariamente pela atividade independente da imaginação produtiva, que produz o objeto de maneira irreflexiva e inconsciente. E o resultado disso é que a nossa consciência natural apreende o mundo externo como independente do eu e alheio a ele. Só reflexão filosófica nos faz compreender que a autoconsciência é o princípio único e que ela só existe pela produção da alteridade, produção inconsciente da alteridade a partir de si mesma. Pela unidade do eu puro, Fichte teria uma explicação para a possibilidade de comunicação entre os sujeitos, entre os seres humanos. Afinal, o eu autoponente é único. Ele subjaz a essa diversidade de sujeitos empíricos fenomenais, de eus empíricos fenomenais. Isso significa que se eu estou comunicando uma ideia para você, eu estou comunicando a ideia para mim mesmo, no fundo, no final das contas. Daí a possibilidade de comunicação. E também a atividade pela qual o eu determina e delimita o não-eu é o agir prático moral, que é a atividade infinita do sujeito sobre o objeto, enquanto que a atividade contrária, pela qual o eu se deixa determinar pelo não-eu, é o agir teorético cognitivo, aquele pelo qual ele adquire consciência do objeto produzido por ele mesmo e que é parte dele mesmo. Ora, fica claro aqui porque Fichte dá primazia à razão prática, porque a essência do sujeito é a atividade, ela é o agir prático moral. Então, para Fichte, a razão prática tem primazia sobre a razão teórica, e quanto mais agirmos, parece que para ele, mais morais nós seremos. Schelling e a identidade absoluta. Enquanto Fichte era um moralista, o seu sucessor, Schelling, o segundo desse filósofo, era um esteta. Ele começou como seguidor de Fichte no livro O Sistema do Idealismo Transcendental, onde também partia do eu puro ou absoluto de Fichte. Mas Schelling achava que Fichte não explicava suficientemente a natureza. Para atingir essa explicação, ele passa a ver o absoluto como identidade, harmonia, unidade sintética dos contrários, com a qual tudo é, no final das contas, idêntico. O absoluto, ou se quiserem ainda o eu puro, absoluto, passa então a se diversificar, não propriamente por esse por, mas por um duplo movimento em que se faz de um lado espírito e de outro natureza. Isso é como uma divisão em que os dois primeiros ramos saem de um tronco comum, que são o espírito do lado subjetivo e a natureza do lado objetivo.
O sujeito se movimenta produzindo a natureza e a natureza se movimenta produzindo o sujeito. Mas a distinção não desfaz a identidade originária, que permanece intuível, mas não cognoscível, do sujeito absoluto, da razão. Então, se nós observarmos bem a natureza, pensava ele, nós veremos que existe vida espiritual na natureza, existe mente na natureza. A natureza nada mais é do que a vida espiritual despotenciada, inteligência petrificada, mas mesmo assim ela está acumulada de espírito ou de mente. Um cristal, por exemplo, tem a forma de um hexaedro e há, portanto, algo como um espírito hexaédrico dentro dele. Energia elétrica, força gravitacional, para ele eram aspectos mentais, visivelmente espirituais da realidade física, da natureza. Tudo isso era, para Schelling, manifestação espiritual dentro da natureza, mostrando que a natureza também é mental. E do mesmo modo, o espírito deve ser, de algum modo, também natureza. Isso é uma visão algo mística da natureza que os cientistas, mesmo os cientistas da época, que trabalhavam com energia elétrica e coisas assim não aceitariam. Seja como for, tudo se une em um elemento comum, que é essa identidade absoluta do sujeito e do objeto, que está na base do sujeito e do objeto. Essa identidade indiferenciada de natureza e espírito, que são, no fundo, o mesmo, não pode não pode haver conhecimento conceitual dessa identidade absoluta, mas apenas a intuição de que a natureza é também espírito, e espírito é também natureza, que objeto é sujeito, sujeito é objeto. O absoluto, que ele chama também de uno todo, ou Deus, razão, é a unidade que engloba todo o real, não podendo por isso ser mais nem sujeito nem objeto, mas a identidade ou unidade de ambos. Como em Fichte, o ponto de partida, ao menos no momento inicial da carreira de Schelling, continua sendo o eu absoluto. E o eu tem uma dupla atividade, que é pela imaginação produtiva fichtiana, pela qual ele produz inconscientemente o objeto, e depois pela atividade da reflexão, em que ele adquire consciência do objeto, que, por ter sido inconscientemente produzido, é sentido como algo oposto a ele, algo estranho a ele, como esses objetos que nós vemos que parecem estar fora de nós. A sensação é o ponto de partida dessa segunda consciência, que é a consciência reflexiva. Isso será também a fenomenologia do espírito de Hegel. Sentir é sentir algo estranho, mas como é a própria mente, sentir é ganhar consciência de si mesmo, e por isso a sensação é uma atividade. Com o advento da sensação começa o processo de retorno. O inverso é a reconquista por meio da reflexão daquilo que foi inconscientemente produzido pela imaginação produtiva. A ideia é como num conto de Borges, em que uma pessoa sonha o mundo e depois começa a acordar e perceber que tinha sonhado, que estava sonhando, e que tudo aquilo que ela tinha visto, experienciado, nada mais era do que um produto de sua própria imaginação. Essa história
é contada aqui de uma forma mais abstrata, mas no fundo é isso mesmo. E o que vale aqui, isso vale principalmente para a história humana, que é a história dessa reconquista, desse progresso em direção à consciência de si e, portanto, em direção ao absoluto. E também na arte, pensava ele, nós podemos ter a experiência do absoluto, ou a intuição a chegarmos ao absoluto. Mais tarde, Schelling radicaliza sua posição, tornando-a mais spinoziana. Ao invés do algo como eu puro fichtiano, nós temos a identidade absoluta. Isso é mais coerente com o que Schelling está querendo fazer. Nós temos a identidade absoluta e as coisas singulares brotam de sua diferenciação qualitativa entre subjetivo e objetivo, da qual nasce o finito. A série das diferenciações subjetivas, ditas mentais, subentende, no entanto, a série das diferenciações objetivas, e vice-versa. Como mostra esse esquema? Nós temos primeiro a identidade absoluta, A é o mesmo que A. Nós temos a série subjetiva das experiências mentais do sujeito, do eu, dos eus individuais particulares, em que A é igual a B, mas A é enfatizado e B é subentendido, A é o mesmo que B. E temos a série objetiva da natureza, em que A é o mesmo que B, mas que em B é enfatizado, ou seja, os fenômenos que nos parecem externos, naturais, objetivos. Ora, em tudo isso, através de tudo isso, por trás de tudo isso, está o fato de que A é o mesmo que A. Está a identidade absoluta, que é o princípio fundamental da filosofia de Fichte agora. A dificuldade fica a ser explicar como e por que nascem da identidade infinita a diferenciação e o finito. Fichte tinha uma explicação para isso. O eu era ação e, para que ele fosse ação, ele precisava produzir inconscientemente o não eu, e para que a infinitude do eu não se chocasse com a infinitude do não eu, o eu teria que produzir a divisão no não eu e em si próprio, ou algo assim. Crítica. Bom, apesar da originalidade e valor especulativo, existem problemas como o misticismo na filosofia da natureza de Schelling, que não seria reconhecida por cientistas. Hegel satirizou a identidade absoluta do conhecedor e do conhecido de Schelling, dita intuível, mas conceptualmente incognoscível, como sendo a noite na qual todas as vacas são pretas. Nada se pode realmente racionalmente tirar disso. No prefácio, ou introdução da fenomenologia do espírito. Algo que fez com que os dois filósofos deixassem de ser amigos. E também há muito de obstruso, implausível, escassamente inteligível no que esses filósofos disseram.